Alô, Brasil! Alô, slideiros! Alô, você que tá aí no chat! Alô, você que tá no Slides há muito tempo, você que tá há médio tempo, você que acabou de chegar no Slides, alô pra você! Alô, Brasil! Alô, Santana! Fala, seus cordiais, caríssimos amantes das inteligências e dos Leonardos e da Vincis. E bora para a aula 3 desse que é o melhor mini curso da sua quinta-feira. Artificial, aula 3 do mini curso Artificial. Se você está chegando agora, já rolaram 2 aulas. A gente deu a nossa visão sobre inteligência artificial e apresentações. A gente explicou que o mini curso vai seguir uma linha mestra que vai ser guiada pelo Diego, que é fisioterapeuta, que tem um projeto de extensão sobre estudo da dor e pensando que ele poderia usar a inteligência artificial para criar apresentações, para fazer convites para que novas pessoas façam parte do projeto dele, do estudador. Então, se você não viu as últimas 2 aulas, terminou essa aqui, vai lá ver para você se situar e entender o que está acontecendo. Na aula passada, eu mostrei uma ferramenta que é o Leonardo.ai, com suas várias peculiaridades e seus vários controles para criar uma história do Leonardo, não, do Diego, dos pais dele, da dor, dos artigos científicos e como que ele chegou no estudador. E a gente mexeu um pouco na ferramenta, viu personagem, pose, estilo, tamanhos, presets, quantos tokens você gasta e tudo mais, e dá para fazer um mini curso só de Leonardo.ai. Mas já é um lugar para você fuçar, porque aqui a gente não está em busca da lista definitiva das melhores, não. A gente está em busca daquelas que a gente usa e que você pode usar e realmente gerar um uau da sua plateia. E hoje, o que vai acontecer? Pedro Belluomini. Hoje eu vou levar vocês para aquele restaurante caro, só que eu descobri que o Mauro Fantini levou num restaurante mais caro que o nosso. Então eu diria que a gente está indo para um restaurante gourmet, aquele restaurante com tijolinho aparente, uma coisa um pouquinho menos robusta e com menos limitações. Eu acho que essa é mesmo a metáfora que eu vou levar para vocês hoje. Aquele restaurante que você chega e tem 5 opções no cardápio, sabe? E o preço é o mesmo. Saca? Você tá ligado esse tipo de restaurante? Você sabe a experiência que você vai ter. É ótimo. Você sabe que os 5 ali serão ótimas opções. Sim, sim. Não vai ter aquela coisa, já é quanto que paga no final. A conta vai ser a mesma, já está pré-escrita. E eu vou levar vocês para a inteligência artificial da Adobe, chamada, que eu esqueci, porque a gente estava discutindo agora, porque eu sou péssimo com o nome. Firefly. Firefly, que nome horroroso, Adobe, por que não chamaria Adobe AI? Mas tudo bem. E lembrando vocês que a gente está nesse desafio, a lá Luciano Huck, de entregar para Diego exatamente coisas que vão ajudar ele a crescer o estudador, com sempre esse pano de fundo, como que a gente faz para que as pessoas se conectem com a obsessão, que as pessoas se apaixonem pela obsessão de Diego. E a obsessão dele é entender que a dor, ela é um sinal, a dor ela tem uma utilidade fisioterápica, terapêutica, medicina, sei lá, outros termos que vocês da saúde usariam, mas que a dor é uma questão muito séria, muito importante, muito útil, e ela não é bem estudada. Essa é a obsessão dele. E semana passada, na quinta passada, o Mauro mostrou uma forma que ele fez de contar a história de origem do estudador. Uma das histórias, né? Não existe também a história, né? Não tem. E essa é uma história muito importante que aconteceu com o pai dele e que foi muito importante para ele enquanto pessoa, e isso movimentou ele para o estudador. O Mauro, ele é o cara, né? Quem não conhece o Mauro Fantini está conhecendo agora, trate de conhecer. Ele é o cara do storytelling, ele é o cara de conseguir dar vida
a qualquer coisa, né? Mas especialmente a fazer essa conexão de uma história de vida pessoal e específica virar de todos, né? Então, se você não assistiu a aula 2 e você que assistiu, vai se lembrar que ele logo começou com: e aí, vocês são do pai, os pais que são do tipo que ligam por qualquer coisa ou que não ligam para nunca incomodar? Essa é uma puta técnica de storytelling, conexão, chama o que você quiser. Ou uma gracinha, acho que eu gostaria mais de chamar de gracinha, porque é uma puta gracinha para você começar essa história. Peraí, a história do Diego é sobre os pais, e ele sempre ficou falando que, pô, meu pai, eles nunca ligam para não aperrear. Como é que eu transformo esse aperrear para todo mundo entender? E daí o Mauro começou assim, né? Depois, o que você fez? Você fez aquela gracinha de ir para a cidade do interior e ir para a capital, ir da cidade do interior para a capital. Que daria até, que a gente foi pro inteligência artificial, né? Mas daria até para usar o Drone-se, a técnica Drone-se da aula 152. Se você está chegando agora no slide, se não viu a aula 152, vai lá ver a aula 152. É um jeito só de você mostrar mapa, que é bem legal. E que exatamente, se aproveita aí os 30 dias gratuitos para você ver a aula 152 e todas as outras. E também uma coisa que dá para usar para todo mundo, né? Eu estou em São Paulo, meu avô é de Tatuí, eu poderia contar a história da família, sei lá o quê, que foi para Tatuí, voltou para São Paulo, sabe o quê? Então, como que essas gracinhas que a gente chama, ou técnicas de storytelling, quer que seja, são técnicas que podem ser aplicadas para muitas histórias e que geram uma conexão quase que certeza, quase que imediata. Enfim, depois dissequem o que o Mauro fez na aula 2 nesse sentido do storytelling. Daí eu pensei, eu ainda não fiz o Stories, eu ainda não fiz a mentoria Origens com o Mauro Fantini, eu ainda não estudei storytelling com o Mauro, então seria difícil para mim fazer o que você fez, Mauro. Uhum. Seria difícil. O que eu pensei, então, que eu posso trazer para a galera e que pode ser também uma outra forma de contar a história de origem e que tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens em relação ao que a gente mostrou no aula 2. Já vou começar pelas desvantagens. O Mauro foi levantando as bolas, né? A argumentação foi acontecendo. Então levantou aqui, levantou acolá para depois cortar, né? Depois vem com o estudo, depois vem com os dados. Então é toda uma argumentação ali foi fornecida. O que eu vou trazer hoje não tem. Talvez, tá? Talvez uma vantagem seja porque é real. É verdadeiro e fica uma coisa de você que, nossa, tô ouvindo a conversa de outra pessoa, você vai entender. Então, a gente gravou e postou aqui uma aula extra desse módulo, uma super conversa com o Diego. A gente ficou 1 hora trocando ideia com ele para saber como é que a gente ia ajudar ele. E nessa história, lá para os 40 minutos, Diego nos contou sobre a história de origem, uma dessas histórias, que ele nem falou que era uma história de origem, falou que era uma história muito importante. E ele contou essa história do pai. O que eu fiz? Eu separei essa história. Eu separei essa história, baixei a aula e separei. Ó, uma hora de conversa. Aqui eu estou no Premiere Pro fazendo essa edição, mas pode ser no Canva, pode ser em outros 1 milhão de softwares de edição. E separei aqui esse trecho onde ele conta do pai. Me diz se está ouvindo aí. 65 anos e tal. Ele é do interior, fica uns 80 quilômetros. Então, ele contou, é isso aí. Reparem, por favor, na qualidade do áudio. Aí começou a se ter uma dor forte nas costas. Não, tá ruim, tá bom, dá para ouvir muito bem, tá claramente. Mas é uma gravação do microfone do notebook, então fica um pouquinho. Sei lá. A gente pode melhorar isso hoje em dia, né? Antigamente, meu querido, tô falando há 2 anos atrás, eu tinha que pagar um especialista de áudio para fazer isso que eu tô fazendo agora. Mas Adobe também, Pedro é fanboy da Adobe. Se eu for em podcast.adobe.com/enhance, essa é tipo uma AI bônus que a gente está mostrando para vocês aqui, tá? Você entra neste sitezinho aqui, você pode dar um Choose Files e você pode subir tanto um vídeo quanto um MP3. E quando você sobe, quando você subir aqui, ó, ele vai
ele fica planejando, ele fica aqui transformando. O que ele está fazendo? Antigamente a gente tinha que limpar o áudio, limpar o peixe. Então a gente estava num software que reconhecia o que era ruído e tirava o ruído, pegava os graves e aumentava, quase como coisas que a gente fazia com esse rádio velho aqui, que tem aqui ó, as barras de... Quem sabe, sabe? Você levanta o grave, abaixa o áudio. É isso que a gente fazia até 2018, 2019. O Adobe e outros softwares também fazem, mas eu acho que o melhor ainda é o do Adobe, esse Adobe Enhance. Ele ouve e ele processa. Então não é que ele está tratando o áudio, ele está literalmente criando uma voz robótica que se assemelha com as cordas vocais do Diego. Como ele fez isso? Roubando seus dados dos últimos 20 anos. Mas isso é um assunto para outro momento. Beleza. Então, é isso que eu fiz. Eu subi aqui a história, subi em MP4 Meu mesmo. pai... Por mais que eu não precise do vídeo, né? É só para ficar mais fácil. Mais rápido. acho que 65 E olha, esse é o áudio normal. e tal. Ele é do interior, fica uns 80 quilômetros. Aí esse é o novo áudio. começou a se ter uma dor forte nas costas. Nas costas. Ou seja, transformou, ele tá refazendo como se o Diego estivesse gravando num microfone desse ou um microfone do mal. Bom, então, pera aí, faz mais umas troquinhas aí do... E aí minha mãe achando que é dor de coluna e tal, não ligou para mim, porque acharam, às vezes meus pais tinham mania de dizer, não vou avisar. Na cozinha, né? Aqui na cozinha, aqui no estúdio. É só. E eles foram lá para o hospital regional. Nossa. Meu pai tomou de pirona, tomou... Então, sem o ruído grave e tal, e com uma voz mais grave, como se estivesse aqui nesse microfone. Então, é muito legal. E áudio, a minha experiência vendo conteúdo, né? O áudio ruim, muitas vezes a gente não sabe nem colocar o dedo, pontuar assim, puto, o áudio tá ruim. Você sabe que algo tá meio ruim, é perceptível, mas às vezes você não sabe o que é. Tipo, você tá num ambiente que tem... Tá tocando música, e aí em algum momento para a música e você fala, ai, nossa, que delícia, o que aconteceu? Você nem percebeu, né? Mas faz uma diferença brutal, né? Brutal, e é um drama de amadores e profissionais, né? A galera da produção cinematográfica. O drama maior sempre foi o áudio. Lente boa nós tem desde 1950, entendeu? Uhum. Agora, fazer uma boa captação, você botar uma luz e tal, é muito fácil para a imagem. Agora, vai fazer uma acústica, é caro, é difícil. Você tem um microfone, até hoje microfones são caríssimos. O áudio foi sempre um drama. Isso aqui é uma revolução mesmo, essa coisa do recriar e tal, é maluco. Problemas, a gente pode discutir sobre isso depois. Tira um pouquinho da singularidade da sua voz. Às vezes parece que você fala desse jeito, se tiver muito mal captado. Então, minimamente é necessário. E deixa robotizado, não no sentido de robotizado, mas de alguma forma passa uma régua. Porque não é você falando, é um robô falando. Muito louco e assustador. Mas é funcional quando a gente precisa. E se você grava no celular, você ainda consegue dar uma mexida aqui, ó. A dor aliviou, mas ele ficou meio para baixo. É um blend, entendeu? Só 30% de enhance. E ainda deixar o... Nada da minha mãe dizer e tal. Já pelo menos tirou o ruído atrás. No WhatsApp, tudo bem. Então, cara, eu gravei uma aula do DVD, tinha dado um pau no microfone, acabei tendo que trocar na hora de gravador, aí eu não estava muito familiarizado com o gravador, eu usei um lapela, mas não gravei no lapela, gravei no gravador que estava longe. Fiquei uns 35 minutos de aula, e aí terminou, aí eu percebi a bobagem que eu fiz e o áudio estava um nojo. E a aula ficou boa. Nossa, mano. Aí eu fui aí, botei aí, melhorou, coloquei o áudio melhorado e me poupou ter que gravar de novo a aula. Depois da bobagem que eu fiz. Então, incrível. Para quem grava, né, aula online, grava coisa, conteúdo em rede social, podcast.
Muito. É uma mão na roda. Hoje em dia, eu sempre passo. Até quando eu gravo aqui com o microfone. Eu passo nem que seja para dar um pelinho, um 10, 20%, se o áudio for bem gravado. Porque ele também dá uma automatizada. Como se você estivesse mandando para o cara do áudio normalizar. Ele está fazendo isso sozinho. Então, sempre que eu posso, eu uso. Mesmo quando não precisa. Ferramenta essencial, assim. Para quem trabalha com vídeo e tal. E se você posta vídeos no seu Instagram, você trabalha com vídeo. Sim, sinto informar. Então vamos nessa, vamos para a aula de hoje. Ah, tá. Antes de ir para a aula de hoje, essa é a proposta, então. A gente pediu aquela missãozinha de casa, você pensar na sua própria história de origem. Você pode fazer lá script, se você já é aluno do script, faça então. Ou se você, enfim. Ou você pode fazer dessa minha proposta. Pega o seu celular, bota para gravar e fala para alguém essa história. Tenha outro ser humano na sua frente. O Diego contou olhando para a gente. Estava pelo Zoom, mas tudo bem, pode ser pelo Zoom, se for o seu caso, mas é melhor que seja na frente de alguém mesmo. Porque quando você conta uma história para alguém, você está olhando no olho dela, você está vendo o que ela entendeu, se alguma parte ela riu, se alguma parte ela fechou a cara, daí você reconta melhor. E depois, pega esse áudio, trata e faça o que a gente vai fazer na aula de hoje. Boa? Legal. Pô, legal. Pode legal, ser, né? Pensando que o Diego quer convidar pessoas para o estudador. Ele pode... talvez ele não tenha... então pode ser diferente da aula passada. Eu pensei ele apresentar a história dele na aula inaugural, né? Na aula que as pessoas estão lá, presencialmente ou não, mas estão lá ao vivo, e ele vai contar aquilo, e aí vai falar mais do estudador e vai chamar as pessoas. Mas também ele pode usar aquela história de modo assíncrono, ele cria um vídeo, por exemplo, que ele vai mandar para as pessoas para convidar as pessoas para a aula inaugural. Então ele não precisa contar a história na aula inaugural, mas ele pode ter o convite para a aula inaugural, que é essa história, só que de modo assíncrono gravado. Aí ele poderia fazer isso. Eu acho que era isso que eu estava pensando também, que o que a gente produziu aqui hoje pode ser fechado um vídeo, tanto por um convite como esse, digam, mas você pode também postar no Facebook, no Orkut, no MySpace ou qualquer rede social da sua preferência. Né? Diga assim, você pode ter uma landing page de cadastro quando a pessoa for fazer... Tô brincando, né? Quando a pessoa for fazer o processo seletivo, né? A gente conversou muito no dia da mentoria, a gente conversou muito sobre isso. Pô, um processo seletivo forte é muito legal. Forte no sentido de escolher as melhores pessoas que de fato se apaixonaram pelo tema, não forte de sabe ou não sabe. E ter uma página de inscrição sempre ajuda. Ter um vídeo desse contando a história, legal pra caramba. Legal pra caramba. E outros usos, né? Bom, como prometi, então, este é o restaurante gourmet. É o Adobe Firefly. E eu vou te falar por que eu escolhi ele e por que não o Leonardo, por exemplo. Com certeza, o Leonardo ele é um carro muito mais robusto. O Leonardo tem muito mais possibilidades de manipulação. Talvez a Adobe seja um pouquinho mais fácil de usar e o resultado um pouquinho mais consistente. Isso quer dizer que, obviamente, a gente está perdendo em singularidade. Puxa, mas eu queria que fosse com a cara do Antônio Bandeira. Acho que a Adobe não vai conseguir fazer isso. Então, as coisas ficam um pouquinho mais chapadas, padrão, mas para uma história onde eu preciso de 12, 15 imagens iguais, num estilo que me agrada, talvez seja mais rápido. E eu posso estar falando besteira, porque às vezes eu não mexi muito no Leonardo, ou o Leonardo vai ter também, e daí tem outras coisinhas que o Firefly faz, que o Leonardo ainda não faz, mas é questão de tempo para o Leonardo também incorporar lá. Essa é a imagem, o básico do Firefly, bem parecido, você pode postar uma imagem de referência para a pessoa, você pode escolher, para a pessoa, para a máquina, você pode escolher... o que eles chamam de estrutura, e deixa eu só revisar aqui, só visualmente, para quem está chegando agora ou não lembra da aula 1. Bora. Esse aqui é o Diego, tá?
Esse aqui é o Diego Salles, com quem a gente está trabalhando e pensando nele. Então, só para você ter essa noção de quem é a pessoa real e que é o protagonista do trabalho aqui do Artificial. Então, caso você esteja chegando agora na aula 3, aliás, se você está chegando agora, onde é que você está? Você está dentro do Slides. O Slides é o nosso programa de assinatura sobre slides criativos, em que você aprende a brincar de criar slides que nem gente grande. Estamos na nossa aula 155, só que essas 4 aulas, né, de julho são um mini curso que é o Artificial, cujo protagonista é o Diego. Então, esse cara aqui é o Diego, só para você saber e lembrar. Só para você saber lembrar. E a gente cria slides igual gente grande, porque a gente não cria slides para você matar a reunião. Deixa eu matar essa reunião logo, deixa eu fazer isso aqui. Não, a gente cria slides para você sair aplaudido da reunião. Para seu nome ser lembrado. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é aquela escapadinha para, deixa eu fazer logo esse PPT aqui de um jeito mais rápido. É de um jeito mais rápido, só que é de um jeito muito melhor e que gere conexão com quem você quer se conectar. Boa. Beleza. Mostrei isso aqui. Esse frame, para mim, diz sobre isso que eu estava dizendo sobre o Leonardo ser muito mais robusto. Então, assim, eu coloquei essa foto do Diegão de referência e quis criar Diegos digitais, outros Diegos legal. Em outras posições. Legal. Deu conta? Deu. Ficou realista, ficou bem legal. Acompanhou o jaleco, acompanhou a cor da camisa, o óculos, o cabelo. Eu acho que fez um bom trabalho. Uhum. Mas olha o que eu pedi para ele. Eu queria que ele tivesse muito triste. E daí eu pus, ele tá muito triste. E daí eu falei um palavrão, e daí eu fui censurado, não fale assim, tal. E daí eu falei, triste demais. E, cara, ele não fez o bichinho triste demais. Então, nesse sentido que eu tô falando, que eu acho que a engine do Leonardo é mais potente, mas aqui dá conta. Então, esse foi o disclaimer da parada. Tá. O que eu gostei, e eu não queria, isso eu estou só mostrando para vocês. Eu entrei na Adobe porque eu estava afim de fazer isso aqui. Eu estava afim de criar imagens, uma vibe Pixar, uma vibe ilustração bem detalhada. Então, para quem sabe, essa sombrinha no nariz, esse sombrinho no que o óculos está dando, esse reflexo, esse brilho aqui na mão, isso é muito refinado. Eu acho que cada AI, ela é alimentada pelos usuários. Como a Adobe sempre foi da ilustração, sempre foi da arte, eu imagino que para esse tipo de coisa, a Adobe está conseguindo ter uns output melhores. Muito legal. Pelo que ela foi alimentada, né? E os artistas estão malucos, mas está tudo bem. Buscando isso aqui, por exemplo. O Midjourney ou até o Leonardo, eles geralmente geram umas imagens um pouco mais caóticas, sabe? De repente tem uns ônibus 3D muito louco no meio. Por isso que é mais gourmetzinho nesse sentido. As coisas naturalmente saem um pouquinho mais tranquilas aqui na Adobe, as imagens. Eu senti. Então, eu vou mostrar para vocês Adobe antes de mostrar o que eu fiz, tá? Tá. O que tá acontecendo? Pifou? Ih, ó, Adobe. Será que Pedro pifou aqui? Falou mal da Adobe ou... Os caras quebraram nós, meu. Olha, só falar mal da Adobe já quebraram nós. Que isso, gente. Que absurdo. Cara, voltei, mas não sei se fui eu. Falou mal da Adobe, velho. Falou que o Leonardo faz coisa melhor. Os caras quebraram nós. Você viu isso, bicho? Gente, não é brincadeira. Nossa, tava dando um sinalzinho ruim aqui, mas eu tô no cabo. Vamos ver. Eu acho que fui eu. Adoro Adobe. Pô, adoro você, Adobe. Pago uma grana há 30 anos, mas digital, não vem com essa. Beleza, e tô mostrando aqui, Adobe. Então tá.
praticamente a mesma estrutura da parada. O que eu acho super legal? A hora que você clica nele, gerar, ele vai para esse lugar de text to image. Ele já, por exemplo, te dá um estilo. Olha que legal. Isso aí você tá no browser. Não é um programa, não é um programa que você baixou. Não é um programa que baixou. Isso foi uma escolha também. Essa AI, ela tá dentro do Photoshop, ela tá dentro do Illustrator, dentro do Premiere, dentro do After, dentro dos programas da Adobe que custam R$400 por mês. Você pode assinar o Photoshop por 100 e qualquer coisa por mês. Mas assim, eu recomendo você assinar o Photoshop se você trabalhar mesmo com isso, porque hoje em dia a gente não precisa do Photoshop para coisas mais corriqueiras. Então, eu escolhi mostrar para vocês o firefly.adobe.com, né? Então, entramos em firefly.adobe.com e estamos aqui dentro. Browser. Como eu falei para vocês que eles já gostam dessa coisa mais de arte, ó, ele já me dá um exemplo, por exemplo, né? Já me dá olha aí, que se você quiser fazer uma coisa meio recorte, ligado? Muito legal. Mas vamos lá para o nosso rolezinho, que eu acho importante. Eu escolhi exatamente esse estilo aqui. E você pode pegar outros estilos de outras paradas. E vou usar, você pode subir um estilo e tudo mais. Eu vou pegar esse estilo. Primeiro eu vou limpar aqui, ó. E vou colocar o nosso querido cientista de jaleco, aqui eu falo em português, hein? Cabelo preto, óculos preto, já ajuda. Falando no celular. E eu vou pegar esse estilo. Eu vou gerar, como referência, eu vou gerar todas as imagens nesse mesmo estilo. Eu não vou ficar subindo imagem igual o Leonardo e tal. Por isso que eu disse que é um pouco mais rápido. Legal. Daí a gente experimenta a solicitação. Experimenta aqui, ele vai pensar. Será que... E daí eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente tem tipo também a opção de proporção e tudo mais. Olha só. Então você vê que não está exatamente do jeito que eu mostrei para vocês, mas é meio que as mesmas cores, meio que o mesmo fundo, o mesmo estilinho, né? Sim. E olha só que coisa legal. Por exemplo, ele que tem aqui dentro. Ele tem um sotaque, né? Ele tem um sotaque. Eu fixei esse sotaque. Poderia ter ido pro sotaque da coruja aqui. Tá. Vamos limpar e ver, daí depois a gente faz o que eu quero mostrar aqui, ó. Então, tirei, mesmo prompt, outro sotaque. Um sotaque de caneta. E aí tem créditos, tokens, ou tá dentro da sua assinatura? Aqui é a assinatura. Aqui é só assinatura. Olha só, ele não funcionou Como assim, cara? Tá maluco? Aqui tá dentro da assinatura. Porque peraí, limpei. É aqui embaixo, é no referência, ó. Eu vou pegar uma referência de desenho realista. Aqui, a estrutura é como se fosse a imagem que você sobe. E a referência é o estilo artístico. Isso, olha só. Bem legal. Bem legal. Então, assim, é muito fácil de você fazer e manter. Não é tão customizável, talvez, enfim, é isso aí. Então, voltando para o que eu quero mostrar para vocês. Vou limpar de novo, escolher o nosso estilinho aqui que eu usei para a aula de hoje. Vamos ver se ele gera mais ou menos a mesma coisa, porque é o mesmo prompt, né? Deveria sair a mesma coisa, né? Mas não sai, né? Saiu exatamente a mesma coisa. Sim. Legal. Eu não especifiquei homem e mulher, ele já deu um homem e uma mulher. E beleza. Daí o que é interessante também na Adobe? Isso talvez seja uma coisa linkada com o Photoshop. Quando eu seleciono, eu posso editar a foto. Se eu for, daí eu posso gerar similar, por exemplo. Então vai gerar outro. Se eu gerar um similar só para mostrar para vocês. Isso é normal, todos têm. Mas ele não sai. Mas o Leonardo se edita também, é só você escrever lá, mudar o prompt para isso também, Pedrola. Edita lá também. Edita lá também. Não, você muda, é só escrever, caralho. Você escreve lá, muda o prompt, pronto. Mudar para. Digita. É só digitar, bicho. Qualquer um. É só digitar? Entendi. No Leonardo você faz isso aqui, ó. Eu posso selecionar com um brushzinho, ó. Por exemplo. E
Remover as bolinhas, por exemplo. Só no... Ele faz. Então, isso daqui é coisa de Photoshop. Isso é coisa. Alguma engenharia que já estava dentro do Photoshop, eles trouxeram para cá. Tá vendo como é legal? Nossa. Aqui, você pode, por exemplo, ele já seleciona o fundo também, e você troca o fundo, mas isso outros também fazem, né? O Leonardo também fez ali. Sim, sim. Daí você pode solicitar parede. Sim, mas só que eu já tirei fundo no Leonardo e ele ter tirado coisa que eu não queria ou deixado coisa, porque ele escolhe o que é fundo. Você não tem escolha. Você vai normalmente é muito bom, mas já nem sempre funciona do jeito que eu quero, assim. Aí você já tem mais voz, né? Aqui você já tem mais voz por causa dessa seleção. E para mim, vou ser bem sincero, eu gosto dela porque eu quero, por exemplo, transformar esse cara. Ele tem, a vibe dele é assim, generate fill. Então você selecionou aqui, então ele vai gerar a partir do que você selecionou. Eu gostaria que ele estivesse muito triste. Tipo. É um prompt só para essa área. Só para essa área. Ele está muito triste. Então eu tô dizendo para ela, ó, aqui, tá vendo? Aqui na boca, porra, entende? É quase que você tá forçando ela a te entender. Sei. Não vai me decepcionar em Fireflies. Mano, parou. Yes. Legal. Parou. Para contar uma história... Os outros são outras opções? São outras opções? São outras opções, às vezes vem cagada. Mas essa primeira foi bem legal. Para contar uma história, isso é importante, não é, bicho? Caraca. Mas o Diego, ele sempre teve... Isso já é uma marca registrada dele, Mauro. Aí, perdi aqui, redefinir. Marca registrada. Ele sempre usava, além do jaleco, ele usava um chapéu de cowboy. Foi. Aqui. Ele. E assim, eu faço questão, tá? De falar com a máquina de um jeito mais merda possível. Se eu quero fazer o promptzinho certinho, pelo amor de Deus. Vai dar mais trabalho que não. Então, ó, ele está usando. Ela que se vira para entender, pô. Um chapéu de cowboy. Que coisa ali, né? João Pessoa, tá? Tem toda uma. Isso. Não. Assim, dessa forma, de onde você seleciona, me parece que a. Nossa, ficou horrível, né? Cara, mas ele tá botando um chapéu, meu. Ele tá botando, talvez eu tenha que fazer uma seleção maior. Depois eu posso tentar fazer enquanto eu falo. Eu acho que essa coisa de você selecionar dentro da imagem e dar esse generate fill que eles chamam é bem poderoso. Nossa. Eita, aqui acabou. Ó, aqui ficou quase, né? Nos Estados Unidos. Mas beleza, vamos tentar depois. Vou tentar pegar aqui uma área bem maior e dar o mesmo prompt. Sim, pegando aqui, dá um chapéuzão. Meu, eu tô pensando que dá para fazer ele envelhecendo. Sem dúvida nenhuma. Né? Ele com um olho roxo. Ele foi no posto e arranjou uma briga. Nossa, ele vai reparando em algo. Olha só, agora ficou bom, hein? Caraca. Agora ficou bem legal. Então, essa que é a doideira da parada, assim. Você consegue colocar... Você consegue colocar... Manter. Então, pronto. Aqui, daí você baixa, tal, daí é tudo normal. Sim. E o substituir, por exemplo, ó, eu vou aqui, remover. É que agora eu não quero fazer isso, mas eu posso selecionar aqui para remover o crachá. Eu não gostei do crachá. Remover. Nossa, que maravilhoso. Então, tá vendo? Tem essa coisa do Photoshop veio aqui e tal. É isso. Acho que essa é a vantagem maior. Porque de resto, eu acho sim uma engine mais fraca do que o Leonardo. Mas, ó, remover o crachá. Mano. Eu acho que, por exemplo, ó, inserir. Eu vou desenhar aqui, ó. Vou selecionar aqui, porque eu quero no ombrinho, eu quero um esquilo.
1 esquilo. Esquilo em seu ombro. Por favor, viu? Adoro falar com a É isso, é um controle maior. Para a gente criar histórias, talvez seja isso que eu tô falando. Putz, eu queria o cara do. Eu queria o cara de jaleco, mas eu queria. Ó, deu certo. É muito bom. Se eu colocasse só escrito 1 esquilo no ombro, talvez muda tudo, sabe? Vocês já usaram o Bing, por exemplo, que ele era mais. Que é o Copilot agora. Ele é um pouquinho mais caótico ainda. Ele muda tudo, né? Aqui a gente está selecionando. Então, essa para mim é a grande vantagem. Você também pode escolher uma imagem, tudo mais. Ele tem basicamente essas três grandes possibilidades. Texto para imagem, normal, mas é isso, mais focado em arte. Preenchimento generativo, que é isso que a gente acabou de fazer. Puta, troca essa camiseta para um suéter. Né? Muito legal, né? Seleciono e troco. Troco a cor do óculos, né? E gerar um vetor. Isso é muito massa, mas também vale um curso só para cá. Então, você pode criar hoje em dia vetor. Vetor é aquele tipo de imagem que não é pixel, né? Pixelado, então você pode aumentar para sempre, diminuir para sempre, é escalável e tudo mais, é uma curva e não é um pixel. Você pode gerar vetor, SFG e tal, SVG e entre outros, com AI. Isso é muito foda. Isso é muito animal. Isso é maluco. Então, ícones e um pandinha desse jeito, você pode gerar aqui dentro, exportar, jogar no PowerPoint, por exemplo. Muito animal. Caraca, meu. Eu posso assinar só o Firefly? Existe isso? Eu tenho quase certeza que sim. Deixa eu pegar num outro browser e a gente tenta aqui. Sim, puta, eu não quero Premiere, Illustrator, Photoshop, né? Isso que eu tô dizendo. Exato. Eu acho que sim. Nossa, e acho que é bem legal, né? Vamos ver. Ó, tô com ele aqui. Tá vendo? Use o Firefly grátis. Abrir em outro browser aqui. Ele deixou. Associa o Discord, tal. Explore novidades. Com certeza vai ter algum pricing em breve aí. É que nem o mini curso artificial, né? É de graça, mas também não é de graça para sempre, né, amigo? Exatamente. É mês de julho e também outra oportunidade. Olha, a gente nunca fez isso em 2 ou 3 anos de slide. 2 anos de slide. Né? Pelo amor de Deus. Quando que a gente vai fazer de novo, eu não sei. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Gravamos. O Diego espontaneamente contou essa conversa, ele contou essa história. Eu gerei essas imagens dentro do Adobe e joguei tratado o áudio para dentro do PowerPoint e esse é o resultado. Meu pai, ele tem acho que 65 anos e tal. Ele é do interior, aos 80 quilômetros. Começou a se ter forte nas costas, entendeu? Das costas. E aí minha mãe achando que é dor de coluna e tal, não ligou para mim, porque acharam, às vezes meus pais tinham mania de dizer, não vou avisar, não vou para não aperrear, para não ficar preocupado, porque se resolve. E eles foram lá para o hospital regional. Meu pai tomou Dipirona, tomou os medicamentos lá, a dor aliviou, mas ele ficou meio para baixo, assim, nos outros dias. E nada da minha mãe dizer e tal, a gente falando no WhatsApp, tudo bem. Foi num domingo para segunda. Quando é numa quarta-feira, uma quinta-feira, na verdade, eu tô em atendimento lá na universidade, eu era professor substituto. E aí eu recebo a informação de que meu pai tá vindo para uma pessoa fazer uma cirurgia de cateterismo porque estava infartado. Daí eu fiquei pensando, nossa, se minha mãe tivesse ligado, se eu tivesse lá, eu me consolo com a ideia de que eu saberia reconhecer que não era uma condição de dor nas costas. Que não era uma condição de dor nas costas e que eu saberia reconhecer e orientar. Eu fico
ilusão para afadigar o meu próprio coração. De que será que eu ia tomar a decisão correta? Então, foi uma situação de vida que me fez ainda entrar nessa questão de estudador. Porra. E você tá sem áudio agora. Eu botei para Tá. Propositalmente, a gente não usou nenhuma técnica aqui para deixar essa história ainda mais enriquecida. E não é falso, como é que chama isso? Falsa ancoragem. Você vai ver as outras 150 aulas, você vai ver que técnica é o que não falta para a gente aplicar, e tenho certeza que você no chat pode me ajudar. Faltou um quadrep ali, podia ter tentado um persiane esse aqui, um drone se acolá, e entre outras coisas. Mas eu quis mostrar puro para vocês, para ver, cara, funciona, né? Funciona muito legal. Funciona fortemente. E é isso. Outras coisas que assim. Aqui, ele tava com um sorrisão de orelha a orelha. Eu selecionei e troquei. Aqui eu removi o fundo e coloquei esse outro. Aqui, claramente, vocês viram, né? O porquê. Sim. Aqui também removeu o fundo. Aqui eu busquei mudar o fundo também. Então, essas seleções, elas aconteceram, né? Aí, agora, ali no... Essa aí, a primeira de todas. Essa aí. Tem um movimentozinho, né? Tem. Só que aí é o movimento dele inteiro. Mas, pô, me parece que é muito fácil criar essa imagem. Mas também me parece muito fácil criar essa imagem, ok, sem o fundo, beleza. Sem o fundo não tá difícil de fazer, o Leonardo faz, tem ferramenta online que faz, a própria Adobe. Mas criar essa imagem que é só o fundo. Exato. Sem o cara. Porque exato, porque a gente pode remover ele aqui, né? Isso. E tudo mais, tá, ficou porco, mas a gente poder remover ele aqui. Mas criar essa imagem sem é só na Adobe. Isso daí, até onde eu sei, é só lá. Cadê? A Deus tá travando, tudo muito aberto. Porque se você tem só o cara e só o fundo, você volta lá na aula 8, 9, que o Pedro... Aula 9, acho, por aí, não lembro agora. Procura aí no slides, que o Pedro ensinou pra gente fazer o parallax. Pô. Incrível. Muito. Querem fazer aqui essa remoção, só para vocês verem? Não, a gente já testou, né? Mas é isso, se eu subo, continuar e tal. Bom, depois a gente... vocês viram a gente fazendo. É só para lembrar, o Luma ainda tá... Lembra do Luma na aula primeira? Ele ainda tá em Kiwi. É impressionante. Faz 2 semanas. Pô. Faz 2 quinta-feira que ele tá aí. Meu pai. E daí, outra coisa que vale a pena falar aqui, né? Como que a gente não pode, o Mauro fala do um clique, né? Nunca é um clique. Um clique, se é um clique, é sempre uma merda. Uma técnica interessante para quando você for fazer esse tipo de historinha e fazer desenhos é a técnica Maurício de Souza, né? Os meus prompts, será que eu salvei aqui? Salvei, ó. O meu prompt é homem, senhor do interior, camiseta verde, calça preta, cabelo branco, está tomando café. Todos eles, eu especifico a camiseta verde. E ela a camiseta roxa. Isso ajuda a gente. O Cebolinha nunca trocou de cor, a Mônica nunca trocou de cor, né? Isso é inevitável. Tipo, esse cara, esse aí, ele não tem olho. Não faz a menor diferença para mim. Menor diferença. Dentro da sequência da história que está sendo contada. Beleza, meu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Ó, muito. Não é o mesmo cara. Mas porque ele tá de verde, de óculos. Isso. Aí a gente volta para a aula 1, fluidez nos slides. O que sai, o que fica. Aí tá trocando o cara. Se a gente for ser rigoroso, está trocando o cara. Só que existe uma fluidez do áudio
que nos ancora nessa história e tá tudo bem se trocar porque a gente tá junto do Diego contando. Então, rola muito. Eita, nem falamos mal agora, caramba. O que aconteceu? Não falamos mal e caiu? Mas tudo bem. Vocês sacaram? Eu amei o Firefly. Mas eu quero saber de mais todas as ferramentas disponíveis. Não, você não vai saber de todas as ferramentas disponíveis. Você vai saber daquelas que a gente usa e que você pode usar fazendo algumas coisas que a gente também fez aqui usando. Beleza? Fechou? Fechou? Então, a gente vai para... Na aula de hoje você viu que você não pode falar mal das Big Techs. Tô brincando, gente. O que vimos na aula de hoje, então? Na aula de hoje a gente explorou uma nova forma de contar a sua história de origem. Estilo fotonovela, com seu áudio original. Mas a gente aprendeu a dar um tapinha, deixar o áudio melhor. Usar um software uma engine um pouquinho mais fácil e com menos tentativa e erro, porém mais fraquinha. A gente conheceu o Adobe Firefly. Meu amigo, é bonito e tem um pincelzeira, amigo. Amigo, tem um pincelzeira. A gente viu que a Luma ainda tá gerando vídeo faz 2 semanas, que nos lembra da aula 1, e a gente também entendeu que acho que uma parte do nosso desafio tá cumprido. Será que a gente vai cumprir os desafios da aula 4? Aula 2 e 3, possibilidades para o Diego convidar pessoas a fazer parte do Estudador. Ele pode contar com a sua história de origem, pode contar com o Leonardo, com o Firefly, com o Adobe Podcast para enhance a fala dele. E a gente quer saber o que você tá achando, o que você já tá usando no chat aqui e também, terminando a aula, no grupo do WhatsApp do Slides. Então a missão de casa hoje é fazer essa sua história, gravar e botar para jogo. Nem que seja de 30 segundos, nem que seja um dia que você tropeçou e caiu. Compartilha lá no grupo que a gente vai adorar ver. Na aula que vem a gente vai para outras lógicas e temperinhos e elementos que podem ajudar no engajamento das pessoas que já estão no Estudador, para que elas fiquem mais tempo, para que elas falem bem, para que elas mesmas convidem pessoas naturalmente para fazer parte e a coisa dure e ganhe força e se torne uma marca parruda dentro da Universidade Federal da Paraíba. Então, essa foi a aula 4 do nosso minicurso. Aula 3, pô. Essa foi a aula 3. Essa foi a aula 3, não foi a aula 4. Desculpa, me confundi. Foi a aula 3 do minicurso. Aula 4 semana que vem. Mas essa foi também a aula 155, a 155ª melhor aula da sua quinta-feira.